Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, os pastores, os anjos do Senhor desta casa. Pedir a você para que possa abrir sua Bíblia, sem muita demora, comigo também no livro de Daniel. Acredito que seja confirmação de Deus para nós essa palavra. Nós vamos ler também Daniel 10. Quero ler com você apenas o versículo de número 12, pois Deus irá falar aos nossos corações nesta noite também acerca desta palavra. Então, Daniel 10, versículo 12. Quem achou diz amém? Amém. Leamos a palavra de Deus que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Diga graças a Deus. Põe a mão na altura do seu coração e diga: Senhor meu Deus, o meu coração é ensinável e está aberto nesta noite para receber a tua palavra. Revela o teu propósito ao meu coração, me ensina e me abençoa, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. É motivo de alegria estar mais uma vez aqui. A igreja é pastoreada pelos nossos amigos, pastor Doutor, pastora Deusa, os pastores esses que Deus tem feito grandes coisas através das suas vidas, tem falado muito ao nosso coração também, à nossa família, né? Tenho a grata satisfação de hoje ter também uma mãe que está aqui no altar aqui conosco, que é a co-pastora Vanderléia, né? Pastora Deusa, no dia que aconteceu essa consagração, vamos dizer assim, essa elevação, né, no ministério. Ela disse: chama sua mãe agora de pastora, respeite, viu? Que disse senhora. Queridos, entrando na palavra de Deus nessa noite, Deus vem falar conosco acerca desse versículo 12 do capítulo 10 de Daniel, onde o Senhor vem dizer para Daniel que ao anjo que chegou diante dele para dizer, né, através daquele anjo, Deus estava falando para Daniel que ele tinha ouvido a oração e a súplica dele desde o primeiro dia que ele tinha começado a orar. E eu sei que hoje você está no quarto dia. Talvez muitas pessoas tenham olhado e visto, né, Deus já falando com muitas pessoas, Deus usando pastores aqui, usando líderes aqui para entregar recados, para falar, né, para outras pessoas que talvez ainda não falou com você de uma forma específica. Mas eu quero te encorajar, assim como aconteceu com Daniel. O anjo chegou diante de Daniel no 21º dia e disse: desde o primeiro dia que você decidiu entrar neste propósito de não comer nada que o rei te oferecia, de não se ungir com óleo, de não participar dos manjares do rei, de não estar vivendo o que as outras pessoas estavam vivendo, eu já ouvi a tua oração. O Senhor está dizendo isso para você nessa noite. Desde o primeiro dia que você colocou no seu coração o propósito de começar esta campanha, de dizer: eu vou participar desse jejum, eu vou estar nesses 21 dias aqui na igreja, porque eu sei que não é fácil, porque todos nós temos os nossos afazeres. Eu sei que você, assim como eu, tem o seu trabalho, você tem o que fazer durante a semana, e que você às vezes acaba sufocado, mas pensa comigo, desde o primeiro dia que você começou esta campanha e até o último dia, Deus vai estar falando com você. Amém, amém? Entende, Daniel era um homem de oração. Daniel é servo de Deus. Tem alguém de oração aqui? Tem alguém que é servo de Deus aqui? Então você não é diferente de Daniel. Você não é diferente de Daniel. A diferença de Daniel para nós é o tempo que ele estava vivendo, o local que ele estava vivendo, como muito bem foi dito aqui pelo pastor enquanto orava. Daniel estava numa região de escravidão. Daniel estava numa região de cárcere, uma situação de cárcere. Porque quando Daniel foi colocado ali para servir o rei, como seria a proposta futura para ele foi colocado naquele momento e Deus deu aquela visão para ele. Todos os dias Daniel parava tudo que estava fazendo, abria as suas janelas e orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. E quantos de nós às vezes não tem orado nem uma vez por dia? E quantos de nós, quando não está em campanha, que às vezes até esquece de ler a palavra, de orar como Deus quer que a gente faça? E ontem no culto, enquanto eu ministrava, eu falava para algumas pessoas: Deus, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele, e intimidade só é feita quando eu e você temos um laço, um vínculo com o Espírito Santo.
O Senhor Jesus, quando ele veio à terra, e quando ele foi crucificado, ele disse: eu vou deixar com vocês a minha paz, eu vou deixar um ajudador, um consolador. Vou deixar quem? O Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele pega a tua oração, ele pega as tuas lágrimas, ele colhe aqui a situação que você está vivendo, o momento que você está passando, ele vai apresentar ao Pai. Mas para que isso aconteça, para que essa intimidade aconteça, você e eu precisamos estar conectados com isso, conectados com o Espírito Santo, sendo amigos do Espírito Santo, sermos eu e você ligados a Deus. Mas hoje muitas vezes nós estamos conectados, muitas vezes com alguém que está próximo da gente, que chega assim num lugar e às vezes a gente não conversa com as pessoas, mais olhando no olho, você conversa no WhatsApp. Hoje você já não conversa mais numa roda de conversa, as pessoas estão ali juntas no mesmo lugar, mas estão no grupo conversando, porque já não tem mais tempo, não, estou resolvendo uma coisa do outro. E aí Deus fala para mim e para você que nós precisamos de ter essa intimidade, um tempo a sós com Ele, quando Ele diz lá em Mateus para nós fazer o quê? Entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar. Porque quando a gente vai orar no secreto, Ele vai nos recompensar no público. Quando a gente entra para o secreto e começa a falar com Deus, tenha certeza que em público Ele vai te reconhecer, recompensar. Porque com Daniel foi assim. Daniel não aceitou: eu não vou comer o manjar do rei, eu não vou comer o que estão me oferecendo, eu não vou participar de tudo isso que estão me propondo, mas eu, pelo contrário, eu vou fazer algo diferente. E o que é esse algo diferente? O copeiro perguntou, e Daniel disse: eu e os meus amigos, nós não vamos comer nada disso, nós vamos comer só legumes, só verdura, nós não vamos ungir com óleo, nós não vamos participar dessa adoração que vocês fazem a outros deuses, nós vamos, pelo contrário, continuar adorando o Deus que a gente sabe que responde. Nós vamos 3 vezes por dia estar clamando, nós vamos estar nos reunindo como vocês estão aqui e fazendo um culto como esse, onde o Espírito Santo se faz presente, onde Deus usa homens e mulheres nesse altar para falar com você, para que você possa receber uma palavra do trono de Deus para a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é: não se preocupe com o que tem acontecido, nem como tem sido os teus dias. Ou se você está no 4º dia, talvez você já esteja esmurecido e pensando: meu Deus, eu não posso comer aquela comida desejosa, eu não posso comer aquele manjar, aquela delícia, né? Que é assim, o jejum também é assim. A gente tem sempre vontade, né? Olha, quando você está de jejum, é onde mais aparece comida saborosa, é ou não é? Pelo menos comigo é assim. Toda vez que eu digo: estou de jejum essa semana, ei, pode esperar, é convite para churrasco, é festa de aniversário, não sei mais o que, não sei mais o que. E aí Deus está falando para nós nessa noite: permaneça firme, permaneça ali, ó, no propósito, porque quem está no propósito vai alcançar o que Deus tem preparado. Quem está passando pelo processo chega no lugar do propósito, e o lugar do propósito é o lugar da tua bênção. Quem crê diz amém? Então, querido e querida, entenda comigo: Daniel era um homem servo de Deus, um homem de oração. Ele estava confuso com o que estava acontecendo e o que ia acontecer no futuro daquela terra chamada Israel, onde ele estava. Daniel estava orando, e na hora que ele orava, Deus estava lhe respondendo. Mas o que aconteceu? O anjo chegou com a resposta. Quando o anjo trouxe a resposta de Deus, Daniel já estava orando há 21 dias. Mas o anjo disse para ele: desde o primeiro dia em que eu estava, que você estava orando, quando você começou a clamar, eu já comecei a ouvir. Deus já tinha ouvido as orações de Daniel e enviado a resposta, mas os demônios se levantaram para impedir que o anjo chegasse. Olha o mistério aqui. Talvez você está no 4º dia, você não recebeu ainda nada palpável, nada que você possa dizer: isso aqui é meu, Deus me deu na campanha. Mas no mundo espiritual já está acontecendo. No mundo espiritual já está acontecendo, porque desde o primeiro dia, assim como Daniel fez, Deus está fazendo com você. Deus já enviou um anjo. Por que ainda não chegou, pastor? Porque existe uma guerra espiritual. Do jeito que Deus trabalha com seus anjos, o diabo trabalha com os anjos dele também. Quando eles foram expulsos lá do céu, desceu uma terça parte, desceram muitos demônios, caíram muitos principados, potestades, muita coisa ruim, veio junto com Satanás. E a missão deles, a Bíblia diz o que é? Matar, roubar e destruir.
Só vem com essas três coisas: impedir que você receba a tua bênção, impedir que você receba o teu milagre, fazer com que a dúvida entre no teu coração, na tua mente, com que a dúvida entre dentro de você, e você comece a pensar: não, mas essa palavra que foi lançada daquele altar para a minha vida não vai acontecer. Não, mas aquilo que está sendo falado só vai para fulano, não vem para mim. Mas aquilo que está acontecendo ali não chega nunca em mim. Deus está dizendo: desde o primeiro dia que você se dispôs a começar essa campanha, o anjo já está vindo com a tua resposta. Mas para que você possa contemplar, para que você possa estar vivendo ali a concretização desse sonho, o que é necessário? Persistência. Se você não persistir, se você não continuar buscando, se você não continuar clamando, se você não continuar participando das reuniões de oração, dos cultos poderosos como tem sido este, creia, se você não permanecer, a bênção não vai chegar. Daniel permaneceu por 3 semanas completas, 21 dias ele orava. Aos olhos naturais nada estava acontecendo. Só o que estava acontecendo era Daniel perdendo peso, era Daniel ficando desnutrido. A visão humana, mas nos olhos de quem tinha realmente um olho espiritual, e quando eles se apresentaram para o rei, o que aconteceu? Eles estavam mais bem nutridos do que aqueles que estavam comendo o manjar do rei. Nem parecia que eles tinham passado 21 dias sem comer os manjares do rei. Entenda, você não está fazendo uma dieta, você não está fazendo algo para satisfazer somente o teu corpo, o teu ego. Não, pelo contrário, você está fazendo algo para agradar o coração de Deus. E quando nós fazemos algo para agradar a Deus, o diabo não fica satisfeito, ele entra pelo meio, ele lança dúvida, ele lança situações contrárias, ele vem de toda e qualquer parte para te incomodar, para te atrapalhar, para fazer com que você desista. Ei, Satanás usa muitas vezes pessoas de dentro da própria casa. É verdade. Tu está fazendo jejum de novo. Vai ficar doido, hein? Vai ser igreja todo dia. Ah, lá vai a Maria da igreja. E lá vai aquele lá que está para morar na igreja, hein? É assim que o diabo faz, filhos. É assim que o diabo faz. Usa os próximos. Nesse dia eu estava atendendo uma pessoa na igreja, ela começou a ir para a igreja, começou a ficar naquele fervor, pediu para batizar, batizamos, conversa vai, conversa vem. De repente o que aconteceu? Ah, pastor, passei 2 semanas sem vir porque a minha tia chegou lá em casa e disse que eu estava indo demais para a igreja. E ela está indo para onde? Não, ela não vai para lugar nenhum, eu digo: está indo para o inferno e quer que eu vá junto. Não acredito, pastor, se eu falar isso da minha tia é tão linda, tão fofa. Eu digo: é esse sofrimento que o diabo está lá usando para te incomodar, para tirar você do foco, para tirar você do propósito. É desses que o diabo gosta. É aquela visita que você não está esperando que chega na hora de vir para a igreja. Esses dias o culto de Santa Ceia, estou lá na igreja, culto bonito, tudo organizado. A irmã veio, ajudou. No culto, na hora da ceia, não veio. O que foi, irmão? Chegou uma visita com 30 meninos, não sei mais quanto, não sei mais o que. E eu tive que fazer comida para aquele povo. O pastor disse: manda tomar vergonha, manda embora. Pastor, como é que eu vou mandar embora na hora que chega em casa? Eu digo: na hora do culto, na hora da igreja, na hora de Santa Ceia. Irmã, pelo amor de Deus, você é enviada do capeta. Como assim, pastor? Ei, é desses que o diabo está querendo. Mente vazia, Deus que diz, a mente vazia é a oficina do diabo. Tem gente que está lá sem fazer nada o dia todo, não vai na tua casa, mas na hora que tu vai para a igreja, ele vai para a tua casa. Jesus. Foi assim que aconteceu. A irmã perdeu a Santa Ceia, depois veio: ô pastor, eu posso ser agora e agora. Eu falei: irmã, não tem mais nada aqui, acabou tudo. Como é que faz? Não, mas você sabe que era ceia, você não veio participar, você mandou seus filhos vir, mas você não veio, ficou lá cuidando da visita. É que eu fui ajeitado, você não está certo não. Mas aprendeu. Chegou da outra vez: só você me desculpa, você fica aí com o meu esposo. Se até as crianças quiserem ficar, não ficando, porque eu estou saindo, eu estou indo para a casa do Senhor. Hoje eu tenho que adorar. O crente que está no propósito é assim. O crente que tem certeza para onde é que está indo, ele faz assim. Ei, Daniel orava. Daniel 3 vezes por dia abria a janelona lá. O povo estava lá adorando, quem eles queriam para lá, e Daniel estava profetizando: Israel não vai ser mais o mesmo. Essa terra vai mudar. Esse lugar vai ser próspero. Esse lugar vai ter bênção. Esse lugar vai ter milagre. Você tem que orar e profetizar, usar a tua
Deus te deu boca, foi para profetizar. É para profetizar que Deus te chamou. Deus disse para mim e para você na palavra que se nós crermos, nós faríamos obra maior do que o que Ele fez. Imagina só. Eita, meu Deus. O que Deus fez foi grande, foi ou não foi? Através de Jesus na terra. Imagina nós fazendo coisas maiores que essa. Ah, pastor, não sou capaz. Eu também não, mas se Deus mandar, meu irmão, nós temos que fazer. E Ele deu uma autoridade para isso. Ele deu poder para isso. O que Ele basta fazer? Se colocar na brecha. Se colocar no lugar certo e na hora certa. Daniel fez isso. Daniel orou, jejuou, clamou. Daniel buscou. Daniel continuou persistindo. A resposta não estava chegando, não. Daniel estava lá orando. Porque às vezes não é natural, é espiritual. Nós temos que entender quando a Bíblia diz assim: tudo que ligar na terra é ligado no céu. Aí Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: quando você ora aqui, eu destravo lá. Mas primeiro tem que acontecer lá para poder chegar aqui. Se você não entender isso, não acontece na tua vida. Enquanto você não recebe essa visão, esse discernimento de Deus, Deus não vai fazer. Porque primeiro a gente quer aqui. A gente é da geração iFood. A gente quer na hora, quer no momento. Ai, se Deus falou que vai me dar essa Bíblia, e se essa Bíblia não chegar agora, é porque Deus não vai me dar. Eita. Mas nós não entendemos que primeiro Deus vai fazer na região celestial. Primeiro Ele vai fazer lá em cima, para depois chegar na terra. Se Deus prometeu para você, tenha certeza, Deus vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai fazer, seja nos 21 dias, depois dos 21 dias, seja nos 40 dias, nos 160 dias, seja até o final do ano, Deus vai cumprir na tua vida. Quem não precisa, pastor? Precisa de ter cabeça. Porque quando nós temos cabeça, nós vamos ter calma. Nós vamos seguir a palavra quando a Bíblia diz: não fique ansioso por coisa alguma. Deus está dizendo: não permita ficar ansioso. Não se permita ficar querendo de mais algo que está acontecendo primeiro na região celestial. Vai acontecer na terra, mas espera, calma. Não desiste, não duvida, não desanima. Deus vai fazer, mas o que você e eu temos que fazer é permanecer orando, clamando, pedindo. E o segredo, sabe o que é? É agradecer. Porque a gratidão revela o teu caráter. Quando você e eu somos gratos a Deus, nós estamos mostrando para Deus quem nós somos verdadeiramente. Deus está dizendo para mim e para você que quando nós ligamos na terra, é ligado no céu. Quando Deus promete algo para você aqui na terra, vai acontecer primeiro no céu. Mas Ele quer que você aqui na terra comece a dizer: obrigado, Jesus, pelo milagre que o Senhor já começou a fazer. Obrigado, Jesus, por essa porta que o Senhor já começou a abrir. Obrigado, Jesus, por esse milagre que o Senhor já está fazendo. Pastor, mas eu não estou vendo. Daniel também não estava, mas todo dia ele estava orando. Todo dia ele estava agradecendo, todo dia ele estava falando com Deus, todo dia ele estava cumprindo o propósito dele. Quem tem gratidão tem caráter de Deus. Se eu e você tivermos esse caráter divino, nós vamos sim poder bater no peito e dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém ou não amém? Deus está dizendo para nós nessa noite, e esse é o tema da minha mensagem, que Ele vai enviar reforço para a sua vida. Aleluia! Ele vai enviar reforço. Ninguém quer reforço aí não? Deus vai enviar reforço. Como assim o reforço? Depois dos 21 dias, o anjo estava vindo com a resposta desde o primeiro dia. Amém ou amém? Mas no término dos 21 dias, Deus enviou quem? O arcanjo Miguel. Para quê? Para que ele guerreasse contra as potestades do inferno. Para que assim a resposta que Daniel estava esperando chegasse. Deus está dizendo nessa noite: você está no quarto dia, pode não ter chegado nada ainda, mas Deus já está enviando reforço para você. Por quê? Porque o milagre que você precisa vai chegar através desse reforço. Deus está guerreando através da tua vida. Deus está guerreando em favor de você. Deus está trazendo a resposta que você está pedindo. No término dessa campanha, até mesmo antes de terminar, a tua resposta vai chegar, porque o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha, está dizendo nessa noite: o reforço está chegando, o reforço está chegando, o reforço está chegando. Diga graças a Deus. O segredo para receber o reforço: oração. Daniel orava quantas vezes? 3 vezes por dia. E você, crente, não me responda não, senão tem gente que passa vergonha. Quantas vezes você tem orado por dia?
Aqui não, tá, pastor? Aqui não tem isso não. Só da minha igreja lá. Acho que lá o pessoal, às vezes, né? Mas tem gente que não ora nenhuma vez. Tem gente que só lembra de orar quando chega na igreja. Tem gente que só lembra de ser crente quando está na frente do pastor. E o pastor não está na tua frente toda hora. Aí lá na tua casa tu xinga, tu briga. Lá na tua casa tu viu o bicho. Acabou o arroz, acabou o feijão, você dá um berro daqui. Essa casa nada dá. Esse menino, será possível? Aí Deus está falando aqui, o segredo é oração, não é murmuração. Termina com são também, mas não é murmuração, é oração. Porque a oração é a chave para a gente alcançar o milagre. Se eu e você orarmos, Deus vai responder. A Bíblia diz assim: tudo que pedires em oração, crendo, e em seu coração não duvidar, será feito. Se você orou, se você creu, se você não duvidou, no seu coração e no céu já está acontecendo para chegar na terra. Deus está dizendo isso. O segredo é a oração. Daniel orava, Daniel jejuou, se consagrou, e ele estava firme. Tem gente que só lembra que está no jejum quando chega na igreja. Ixi, rapaz, hoje eu comi o que não podia. Eita, não podia ter comido aquele negócio. E eu comi. Ei, eu já era para me ter orado. Esqueci, eu vou orar como é que é? Joelho, eu oro. E lá em casa, o pau quebrando. Ai, gritaria, é briga. E aí Deus está falando assim, e aí? Tem milagre desse jeito? Tem bênção desse jeito? Olha o dedinho. Não. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual tem ouvido. Quem crê nisso? O mundo espiritual tem ouvido. Se no teu mundo espiritual, se no teu dia a dia tu começa a falar o que não deve, a viver como não deve, a se portar como não deve, a tua vida vai ficar do jeito que você não queria. Por quê? Porque o mundo espiritual atrai, vai trazer tudo aquilo para a realidade. Primeiro acontece aonde? No espírito. Às vezes você está cometendo pecado hoje, nada está acontecendo, mas amanhã vem a consequência do pecado. É assim ou não é? É muito espiritual. Hoje você fala um palavrão. Tem gente que começa, né? Leva uma topada e já começa logo. Não sei o que, não sei o que. Palavrão tão feio que eu não vou nem falar aqui. Aí o que acontece? No outro dia, tudo aquilo que a pessoa falou de palavrão, tudo aquilo que a pessoa atraiu na palavra dela, lançando ali, acontece na vida dela. Aí o que a pessoa vai dizer? Meu Deus, mas Deus não está comigo não, porque eu estou no jejum, porque eu estou na oração, eu estou indo até para os cultos. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que no mundo espiritual acontece primeiro, para depois vir para cá. Então se você abrir a boca para profetizar, ao invés de murmurar, vai acontecer. Se você abrir a boca para orar, ao invés de reclamar, vai acontecer. Essa é a chave do milagre. Daniel era um homem de oração, servo de Deus, ele estava orando e Deus revelou para ele. Deus fez o milagre acontecer no término dos 21 dias. E Deus está falando para nós nessa noite: não deixe de orar. Quando você ora, o Senhor te atende. A Bíblia diz que a súplica, a oração do muito, pode muito em seus efeitos. A súplica do justo. Você é justo, você tem buscado, você tem se portado diante do Senhor. O Senhor tem feito coisas e vai fazer coisas extraordinárias através da tua vida e na tua vida também. Mas para que isso aconteça, ore, leve a sério a campanha, não falte não, porque a tristeza, eu acredito que de todos nós pastores, é quando a gente fala assim, campanha. Nós sabemos o que tem que fazer, mas quando a gente faz, Deus cobra da gente, vem uma tristeza. Por quê? Porque a gente sabe que a metade da igreja não vem. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas vão inventar desculpa. Ah, o meu pé está doendo. Ah, eu estou com uma dor não sei aonde. E a igreja é o quê? O hospital. Vem para a igreja, Deus aqui é o pé. Quantas pessoas eu já vi lá em cultos que eu faço na igreja, que chega lá e vai se arrastando, sai de lá pulando, gritando: o que foi? Presença de Deus. Foi eu? Não, é Deus que faz. Mas as pessoas não entendem isso. Tem gente que, porque eu tomei uma topada hoje, eu estou com uma dor nas costas, eu estou com uma dor na barriga, eu estou com uma dor não sei o que, eu não vou no culto. Ah, Jesus. Isso não é porque a gente não pode fazer isso, irmão.
Isso não é coisa da gente fazer. A igreja é um hospital. A igreja é lugar da gente ir receber cura mesmo. Porque o mesmo Deus que operou no passado opera hoje. O mesmo Deus que fez e respondeu a oração de Daniel, Ele vai responder a oração também. Mas para isso tem que ter o quê? Esforço, sacrifício. Então entenda, quando tiver campanhas como essa, não só essa de Daniel, não, mas qualquer campanha que tiver, participe. Se envolva nas atividades da igreja. Seja firme, seja persistente. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é coisa grande. O que Deus tem para fazer em você e através de você é coisa poderosa. E Deus está dizendo nessa noite: se prepare, porque o reforço está chegando. Quando Deus enviou o anjo para falar com Daniel, Daniel não estava, o anjo aliás, não estava sendo capaz de cumprir a sua missão sozinho. Então Deus enviou um reforço através do arcanjo de guerra Miguel, para que a vitória pudesse chegar até Daniel no 21º dia. Quando nós clamamos a Deus e temos a sensação de que está demorando, não é porque está demorando. Eu costumo dizer assim para os jovens lá da igreja: calma, que Deus não está demorando, Deus está caprichando. Ah, mas eu não aguento mais. Deus está preparando o melhor. Ah, mas eu não sei por que está assim. Sabe por quê? Porque Deus está preparando o que é excelente na sua vida. Sabe o que precisa? Paciência. A palavra de Deus vai dizer exatamente isso. Quando nós temos esperança, a esperança vai gerar paciência. E nós devemos ser pacientes. Nós devemos ser tranquilos, serenos. Devemos estar aguardando a vontade de Deus. Porque o nosso tempo é um, o tempo de Deus é bom. Imaginou se Deus fosse fazer tudo que você quisesse, na hora que você quisesse? Ele não era Deus, ele era teu escravo. Não era nós que trabalhávamos para ele, era ele que trabalhava para nós. Está errado, nós somos mordomo dele, nós somos servo dele. Ele não é servo nosso, não. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Nós somos nada. É por isso que às vezes nós pedimos, chorando, clamando, fazendo campanha e não respondeu ainda. Por quê? Porque Deus está olhando e falando assim: eu trabalho no meu tempo, não é do teu. Aleluia! O teu tempo é o Cronos. E eu trabalho no Kairos. O Kairos é o melhor de Deus para a nossa vida. O Cronos é o tempo normal, é o tempo do ansioso, é o tempo do que quer ver agora para poder pegar, para poder apontar, para poder dizer meu. E Deus está dizendo: não é assim, porque você está preparado. Se eu te entregar tudo que você queria, na hora que você queria, talvez nem que você tivesse. Porque eu já tive exemplo de pessoas assim. Pediram, Deus deu, quando Deus deu, caiu fora. Eita, papai. Chorava, gritava, se humilhava na igreja, aquela coisa. Quando Deus entregou o que queria, perda para quem te quer. Por quê? Não tem gratidão, não tem caráter. Deus atendeu para ver como é que estava o coração da pessoa. E como é que estava o coração? Impuro. Não estava agradando a Deus. Mas Deus é amor, mas também é justiça. Do jeito que foi, voltou. Só que voltou. Quando saiu, estava até arrastando a cachorra. Tinha cachorrinha para arrastar. Quando voltou, estava só para coleira. Porque até a cachorra tinha comido. E o que foi, pastor? Deus é amor, mas também é justiça. Do jeito que Ele dá, Ele pode tirar. Deus, na palavra, se nós lermos, Deus fez nascer muita gente, fez ou não fez? Mas Deus também fez profeta para matar muita gente, fez ou não fez? Hoje não pode mais. Graças a Deus, senão já tinha. Misericórdia. É igual o pastor falou aqui na oração: nós queremos dar a mesma força dos profetas, dos homens de antigamente, mas não para matar ninguém. Amém? Mas para derrotar os demônios. Para destruir as potestades, para destruir os principados, aquilo que tem atrapalhado o crente de viver a vida com Deus. É isso que nós temos que pedir. Entenda isso: Deus é amor, mas também é justiça. Do jeito que nasceu muita gente, morreu muita gente. Deus, Ele quer continuar te abençoando. Deus, Ele quer te entregar o teu milagre, mas Ele precisa que você permaneça firme. Permaneça até o término dessa campanha. Creia que Deus irá fazer coisas extraordinárias. Deus está dizendo para nós nessa noite: eu estou enviando reforço para você. Aprenda. Daniel era um homem que representava cada um de nós, como a igreja que ora. Daniel representava cada um de nós como a igreja que ora. O anjo de Deus, naquele momento, ele representava
o pastor que vem trazer a mensagem de Deus até a igreja. Muitas vezes tem um pastor aqui pregando, muitas vezes o próprio pastor da igreja está pregando, está ministrando, está ensinando, está exortando, e às vezes tem pessoas aí dispersas. Tem pessoas que o diabo está fazendo com que o que aconteceu com Daniel aconteça na vida dessa pessoa, porque o anjo da igreja, o pastor, o líder, está vindo trazer mensagem. Mas existe uma guerra espiritual, e o diabo está vencendo a guerra, fazendo com que muitas pessoas não estejam atentas à mensagem, à palavra. E aí Deus está dizendo para nós nessa noite: a igreja é representada por quem ora. Daniel representa a igreja, que era quem estava orando. O anjo é representado pelo pastor que veio trazer a mensagem de Deus para a igreja. Mas o diabo se levantou para impedir com que aquela mensagem fosse entregue. É por isso que tem muitas pessoas que falam tão mal de pastores. É por isso que tem muitas pessoas que não honram os seus pastores. É por isso que tem pessoas que não aceitam, né, a exortação do seu pastor. Não aceitam as palavras que são ditas para que sejam mudadas as suas vidas. Sabe por quê? Porque isso já estava escrito na Bíblia. Isso não é segredo para ninguém. A Bíblia vai dizer, sabe o quê? Ferirá o pastor e as ovelhas e se dispersarão. Deus está dizendo para mim e para você: ei, se você é uma ovelha, se você é como Daniel, não deixe de orar. Não permita que o diabo vença essa guerra, impedindo o anjo de trazer a tua resposta. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você crer, quanto mais você estiver firmado na rocha que é o Senhor Jesus, mais você vai receber rápido a sua resposta, mais você vai receber rápido o auxílio de Deus para você. Entenda, não entre nessa, meu irmão, de questionar pastor, de falar mal de pastor, de falar mal de líder, de falar mal de quem está no altar de Deus. Não entre nessa. Tem muita gente se dando mal com enfermidade, tem muita gente se dando mal com problemas financeiros, com muitas situações, porque criticam quem está no altar, porque criticam quem cuida da igreja, quem paga preço pela igreja. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, mas os anjos da igreja, os homens e mulheres de Deus que Deus levanta aqui nesse altar, o pastor e a pastora, são homens e mulheres de Deus que Deus levantou, assim como tem outros, vários, em outros ministérios, mas que pagam o preço pela igreja. E quando chegar lá no céu, o Senhor vai dizer assim: vocês são responsáveis pelo rebanho de vocês. Cadê o rebanho? Como é que está o rebanho? Sobre nossas mãos está o cuidado da igreja, nós que somos pastores de igreja. E as pessoas às vezes não entendem, e aí desce o pau no pastor, fala mal do líder, deixa-se ser levado por Satanás. Para quê? Para fazer o que o diabo faria. Porque quem é o acusador? Quem é o que julga? Quem é o que fica apontando o dedo? Satanás. Deus, ele não é desse papel. Deus, ele faz o quê? Ele colocou líderes de excelência, líderes que têm cuidado, líderes que pagam preço, líderes que nas madrugadas estão chorando, estão clamando, estão orando pela igreja. Líderes que às vezes as pessoas nem da igreja não estão vindo, mas estão lá sendo cobertas de oração. Por quê? Porque Deus confiou a nós. Deus confiou aos pastores a responsabilidade de levar a mensagem. E talvez essa mensagem está sendo impedida de chegar na tua vida. A resposta que você está precisando para a sua vida vai vir através do seu pastor. Entenda uma coisa: a voz de Deus na terra é a voz do pastor. A voz de Deus na terra é a voz do nosso líder. Quando Samuel morava com o profeta, a mãe dele pediu para que, fez a promessa para Deus para que ele fosse entregue para o profeta que morar no templo. Quem lembra dessa história dentro da palavra? E aí o que aconteceu? Ana teve Samuel e disse: ele vai morar no templo. A voz que ele ouviu era a voz de Deus, chamando ele lá na madrugada: Samuel, Samuel. E o que ele fazia? Ele corria para o quarto do líder dele. O Senhor me chamou. Sabe por quê? Porque a voz de Deus na terra é a voz do nosso líder. Pode vir pastor do tanto que quiser, do tanto que vier, os melhores de Araguaína pode pegar aqui, mas a voz que nós temos que respeitar e ouvir, ainda mais do que os que vêm aqui, que são honrados, eles estão querendo exaltar.
É a voz dos nossos líderes, é a voz dos nossos pastores. Então, igreja do Senhor, ouçam a voz dos seus líderes. Porque toda vez que aquele jovem, aquela criança ouvia: ei, Samuel, ele levantava correndo e ia no quarto do líder dele, perguntava: o senhor me chamou? Até que o mistério foi desvendado, o profeta disse: não sou eu que estou te chamando, vai lá e deita, e quando te chamar novamente, tu responde: eis-me aqui, Senhor. E aí ele ouviu a voz de Deus falando com ele diretamente. Mas o que ele nos ensina é que a voz de Deus na terra é o nosso líder. Porque a voz para ele de Deus naquele momento era a voz do líder dele. Deus está falando isso para pessoas que estão aqui nessa noite, que às vezes não receberam a sua resposta, porque não estão ouvindo seus pastores, porque não estão ouvindo a liderança da igreja, que paga um preço, que ora, que clama, que geme por você. Que antes de fazer uma campanha como essa, eu tenho certeza que assim como eu, eles pagaram o preço de oração, perguntando: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? O que nós devemos fazer? O que nós precisamos tirar nesse jejum? Não pense que é só assim: amanheci hoje, hoje eu amanheci com vontade de fazer jejum, e nós vamos fazer jejum da minha. Não é assim não, irmão. É um preço pago de oração, é uma resposta de Deus das nossas orações para que nós possamos fazer. Ainda que esteja uma data já colocada no calendário, mas nós devemos observar: tudo paga-se um preço. Então, ouçam os seus líderes. A voz do anjo de Deus na terra, a voz de Deus na terra, é o anjo da igreja que está levando até você. Ouçam os seus pastores. Amém ou amém? O anjo também representa o pai e a mãe, que mesmo em tempos de crise, eles têm que colocar o alimento dentro de casa, sendo pais e mães mantedores de família. A voz do anjo muitas vezes também representa essa resposta que nós estamos precisando. Deus está falando para mim e para você: o anjo nesta ministração também representa o pai e a mãe, que às vezes estão passando por crise, mas estão tendo que colocar o alimento dentro das suas casas. Você que é pai, você que é mãe, não desista, não desanime. O anjo de Deus é representado por você também nessa ministração, que mesmo passando por crise, não deixa de honrar a Deus, mas também não deixa de colocar o alimento dentro da sua casa, não deixa de cuidar e educar os seus filhos. E você, pai, e você, mãe, tem responsabilidade também no céu. Porque Deus diz para o pai e diz para a mãe, não diz para o pastor somente não. Pais e mães, ensinem o teu filho o caminho que deve andar, para que quando ele for velho não se desvie dele. Porque que hoje eu sou o que sou? Porque quando eu era pequeno, a minha mãe está aqui de prova, e ela lembra que quando nós íamos para a igreja, ela dizia assim: não saia daqui não, você vai assistir a palavra. Quando terminava a palavra, chegava em casa no outro dia, eu estava lá com o meu irmão, meu pai tinha uma caixa de som, e nós ficávamos brincando na caixa de som, dizendo: eu vou dar oportunidade para o irmão Iago. E eu e o irmão Iago: agora pastor querido. E aí passava para ele passava para mim, daqui a pouco eu pregava tudo que tinha sido pregado no culto anterior. Era ou não era? Por quê? Porque foi ensinado. Vai para a igreja, senta e assiste a palavra. Vai para a igreja, ouve o que está sendo ensinado. Aprende o que está sendo feito ali. Falado, ensinado. Porque é isso que Deus quer com nós. Amém ou amém? Então, pais e mães, vocês são responsáveis também pela criação, pela salvação, pelo ensinamento. Ah, pastor, mas meu filho já está grande, não quer mais saber. Ore por ele. Porque eu tenho testemunho disso também. Eu fui criado e fui ensinado. Mas chegou um certo tempo que eu também não estava querendo. Saí, me desviei, me afastei, sofri, penei. Todas as vezes que eu chegava, eu encontrava a minha mãe sentada no sofá da minha casa. O que você está fazendo? Eu estou orando para que Deus me trouxesse mais para casa. Eu estou orando, eu estava orando. Enquanto você não chegava, eu não ia dormir, porque eu estava orando para que Deus me trouxesse em paz para casa. Amém? Então, pais e mães, orem pelos seus filhos, paguem o preço pelos seus filhos. Jó pagou o preço pelos filhos dele. A Bíblia vai dizer que os filhos dele não queriam nada com Deus. Bebiam, variavam, faziam tudo de errado. Mas o que ele estava fazendo? Ele levantava de madrugada, ia orar e sacrificava pelos filhos dele. Fazia sacrifício pela família. Pais e mães, façam sacrifício pelos seus filhos. Amém, amém? Glória a Deus. E para terminar, queridos, entenda: toda esta batalha que você pode estar vivendo pode trazer cansaço, pode trazer fadiga. Dias de jejum não são fáceis.
Como eu disse, vem muita coisa para tirar você do foco, para distrair, aliás, e destruir o propósito. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: fique tranquilo, não desista, porque assim como o Senhor enviou reforço para o anjo que estava levando a resposta para Daniel, Deus está enviando reforço para trazer a sua resposta nessa noite. Deus está trazendo o reforço para trazer uma resposta de Deus para a sua vida nessa noite. Diga graças a Deus. Ele vai enviar o reforço que você necessita. Por isso, nunca pense que as suas orações não estão sendo ouvidas. Nunca pense. Nunca pense que as suas orações não estão sendo ouvidas. Pelo contrário, suas orações estão sim sendo ouvidas. Deus está sim ouvindo as suas orações. E até já mandou a resposta. Talvez não chegou porque existe uma guerra no mundo espiritual. E essa guerra precisa ser travada. Como? Com jejum, com oração. A Bíblia diz que tem certas castas de demônio que só saem do quê? Jejum e oração. Amém. Você já está no jejum, intensifica. Se você já está orando, ora guerreando. Se levanta e diga: eu vou romper, eu vou vencer. O diabo não tem poder na minha vida. E aí você vai ver a resposta chegando, o reforço chegando, porque você se posicionou como um homem ou mulher de Deus. Amém ou amém? Lembre-se, a bênção de Deus já foi liberada desde o primeiro dia desta campanha sobre a sua vida. Permaneça firme, faça a sua parte e descanse no Senhor, porque Deus tem resposta para você. A resposta que você precisa já chegou. E eu termino aqui essa palavra dizendo exatamente isso. O milagre que você precisa, a oração que você tem feito, o clamor que você tem feito, tem chegado ao céu. Deus já enviou a resposta, mas para que essa resposta se concretize aqui na terra, você precisa estar atento à voz de quem Deus trouxe aqui nesse altar, de quem Deus coloca aqui neste altar, para falar e ensinar o que deve ser feito na sua vida. Ouça, a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Senhor irá fazer. São coisas extraordinárias, são coisas que talvez você nunca viu com seus próprios olhos, são coisas que nunca entrou nos seus ouvidos e muito menos no seu coração. É o que Deus preparou para você. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem clamado nesses dias, mas a resposta de Deus já foi liberada. O sim de Deus já chegou até você. Eu quero orar por você nessa noite. Se coloque sobre os seus pés, feche os teus olhos e põe a mão na altura do teu coração.